Oi, tudo bem? A paz do Senhor seja com vocês. Estamos agora na lição número 8, a fé de crer em Jesus como o Cristo. Toda verdadeira fé leva a uma ação. Se nós dizemos que temos fé, mas isso não é manifestado por obras de amor, aquilo não é verdadeira fé. E nós vamos a estudar isto neste momento. O objetivo é fazer que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Deus nos entregou a Bíblia. Esse é o propósito da Bíblia. Os 66 livros que estão aqui compreendidos, Deus deixou esses 66 livros para que nós, ao estudarmos essa palavra, creiamos que Jesus é o Cristo. João 20, versículo 31. João 20, 31 diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A Bíblia foi escrita para que você e eu creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, que é uma palavra ativa, é uma obra diária, é uma fé diária, nós creiamos que Jesus é o Cristo. Para isto são as pregações. Toda pregação tem que funilar na revelação que Jesus é o Cristo. Para isto são a formação dos irmãos, o discipulado dentro da igreja. Nós não discipulamos pessoas para que elas sejam parte de uma placa denominacional. Nós não discipulamos e formamos pessoas para que eles coloquem a camiseta, né? a camisa da igreja, do ministério. Nós formamos e discipulamos pessoas para que eles creiam que Jesus é o Cristo. Para isso são o evangelismo e as missões. Nós evangelizamos para que as pessoas conheçam o Filho de Deus, o Cristo, amém? Este é o objetivo de todos os dons. No passado, a meta, o alvo a atingir era ter um dom. Línguas, profecia, cura, libertação, e parecia ser que aquilo era o alvo, mas não, aquilo é um instrumento para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. Então, o objetivo de todos os dons é que nós cheguemos à fé que Jesus é o Cristo, e os dons são bem-vindos, por enquanto seja, neste critério, amém? A fé é de crer que Jesus é o Cristo. Como é essa fé? É crer que Jesus é aquele que solucionou com a cruz e a ressurreição o problema de Satanás, o pecado, a separação do homem e Deus e todos os problemas derivados destes. Mas hoje nós vemos na igreja que as pessoas falam que são cristãs, falam que são crentes, mas elas ainda ficam dodói pelos seus problemas. Ainda ficam com cara murcha por causa das dificuldades que elas estão atravessando. Na verdade, a fé de crer que Jesus é o Cristo é crer que todos os problemas foram solucionados, porque o problema principal, que eu estava separado de Deus, foi resolvido. Então, se o problema principal, fundamental foi resolvido, todos os outros problemas já foram resolvidos em Jesus o Cristo. Somente são coisas temporais que por meio do seu Espírito Santo são vencidas, são superadas. Amém? É crer que com Cristo estou juntamente crucificado, Cristo vive em mim. Irmão, você já pensou que quando você entregou sua vida a Jesus, e eu coloco a palavra você entregou, não é que você recebe, é que você entrega. Óbvio, você recebe a vida de Jesus, mas você entrega a sua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo. Opa, irmão, você está crucificado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: você está crucificado, hein? As pessoas crucificadas não podem ir a lugar nenhum. Tem que ficar ali onde Deus colocou elas. Com Cristo estou juntamente crucificado. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo,
vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a gente não está mais vivo para o mundo, a gente está morto para o mundo, e a vida que agora nós temos é para a obediência ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Você está crucificado. E agora a sua vida é uma vida que gira em volta da vontade de Deus. E essa vontade é sua santificação e a proclamação do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. É crer que já nada é problema. Todos nós conhecemos a escritura de Filipenses capítulo 4, versículo 13, né? Todos nós conhecemos Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, irmão. Eu posso tudo, eu consigo fazer tudo. E nós achamos que somos os bam, né, da parada. Mas qual é o contexto desta escritura? Vamos ler. Ali no versículo 11 diz: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Paulo está falando de finanças. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo era feliz em toda e qualquer circunstância, boa e má. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, que ele podia ficar com fome ou ficar na boa. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mudou a ideia, não é? O conceito mudou totalmente. Tudo posso naquele que me fortalece significa: Cristo está em mim, Ele resolveu o meu problema. E qualquer situação, quer seja boa, quer seja má, não vai me mudar dessa fé. Não vai me mudar desse trilho que estou caminhando com Jesus Cristo. Amém? Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqueles que creem verdadeiramente que Jesus é o Cristo que resolveu o problema do homem são filhos de Deus. 1 João capítulo 5 versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo são nascidos de Deus. Esse é um dos critérios da salvação. Aleluia. O que é a salvação? São as três coisas que temos refrisado vez após vez. É que nós somos libertos de Satanás. Esse era um dos nossos mais grandes problemas. Satanás era o nosso dono, era o nosso pai. Era o espírito que nos manipulava, era o espírito que nos tinha acorrentados ao pecado. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, amém, para o reino do seu Filho amado. É ter solução ao problema do pecado. Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, não há mais condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque agora o Espírito Santo foi enviado a morar em minha vida. Eu não estou mais separado de Deus, agora estou com Deus, porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito Santo de Deus me leva a viver uma vida condizente com a fé em Jesus Cristo, uma vida de santificação, de regeneração, de justificação. Não há condenação, porque Ele resolveu o problema do pecado. É ter um encontro com Deus, que é resolver o problema da separação. João 14, versículo 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Deus ia enviar o seu conselheiro. Deus ia enviar o Consolador, o seu Espírito.
o Espírito da verdade, diz o versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, ainda estão separados, ainda não têm crido em Jesus Cristo. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele estará com vocês, ele vive com vocês, e estará em vocês. Não somente do nosso lado, mas dentro de nós. Você já imaginou? Somente os reis, sacerdotes e profetas do Antigo Testamento, eles podiam experimentar o Espírito Santo nas suas vidas. Somente estas 3 pessoas. Mas agora todos aqueles que cremos em Jesus como Cristo, temos este prêmio, temos este privilégio. Somos portadores da vida do Espírito Santo. Que precioso. Esse é o único critério da salvação. Ter tido vitória contra Satanás por meio do Cristo. Ter tido vitória contra o pecado por meio do Cristo. Ter a habitação de Deus em nós por meio do Cristo. O Espírito Santo morando em nós. Irmãos, ali aparece judeus, aparece Cornélio, aparece Apolo. E eu quero ver primeiramente o grupo dos judeus e de Cornélio. Quem eram os judeus na época de Jesus? Porque estamos falando da salvação, estamos falando da fé de crer em Jesus como Cristo. E os judeus criam na lei de Moisés, criam nos profetas, criam no Antigo Testamento, criam na palavra. Eles conheciam a palavra. Eles até em Israel, aos 12 anos de idade, a criança é considerada um adulto, porque ela consegue decorar e falar de cor muitas escrituras da antiga aliança, do Velho Testamento. E os judeus, todos eles eram peritos, eles eram craques no conhecimento da lei de Moisés e dos profetas. Mas, como diz João capítulo 1, versículo 11, ele veio aos céus e os céus não o receberam. Não é por ter muito conhecimento da Bíblia que você é salvo, é por conhecer a Jesus o Cristo. Cornélio era um romano, né? Ali está a história em Atos 10, versículo 1 em diante, mas vamos ler simplesmente uns poucos versículos. Diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmolas e orava continuamente a Deus. 4 coisas que o livro de Atos nos coloca para entendermos o caráter justo de Cornélio. Mas mesmo ele sendo uma pessoa justa, que fazia tudo isso, que temia a Deus, dava esmolas, etc. e tal, ele não era salvo. Ele precisava conhecer a Jesus o Cristo. E Deus enviou um anjo numa visão para ele, falou com Pedro lá em Jope e proporcionou um encontro entre eles para que Pedro declarasse o Evangelho de Jesus, quem é o Cristo. Amém? E depois nós vemos a vida de Apolo. A sua história está em Atos capítulo 18. Vamos para lá. Diz a palavra em Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem muito culto, e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então temos aqui Apolos. Muitos acreditam que ele escreveu o livro de Hebreus. Não sabemos com exatidão, com certeza, se foi ele ou Paulo, mas também sabemos pela carta, a primeira carta aos Coríntios, que ele foi considerado um dos pilares, um dos pais da igreja primitiva. Paulo fala dele em alguma ocasião também.
E ele era, aqui a palavra diz que era da Alexandria, onde naquela época estava a maior biblioteca do mundo. Então era uma pessoa com acesso a toda a informação e a toda a sabedoria da época. Era culto, né? Tinha um conhecimento grande das Escrituras. Ele foi instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele é crente, ele é parte da igreja, e falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Mas somente conhecia até o batismo de João, ou seja, seu conhecimento era limitado, então seu ministério era limitado, sua palavra era limitada. E Áquila e Priscila levam ele à parte e mostram a exatidão do Evangelho. Eu acredito que tem muitos Apolos aqui, escutando esta lição. Tem muitas pessoas que realmente têm temor de Deus, e estão fazendo a obra de Deus, estão se esforçando, mas muitas vezes, muitos de vocês, como eu estava antes, ficamos assim, frustrados, porque às vezes nos esforçamos muito para fazer muita coisa pelo reino, e fazemos tudo com muito amor, com muito esforço, com muita dedicação, mas as coisas não andam, sabe? Por que é? Porque falta conhecer com mais exatidão o Evangelho, que Jesus é o Cristo. E por enquanto você não conheça não conheça esta palavra, não conheça esta revelação, não receba esta revelação, você vai ficar muito limitado e você não vai conseguir atingir o alvo que o Senhor deixou na sua vida e ministério. Apolos recebeu com humildade. Eu fico muito impressionado não pelo que fala aqui a palavra de Apolos, do que ele era instruído, eloquente, fervoroso, instruído, etc. e tal, culto, mas eu fico surpreso, fico impressionado com a humildade de Apolos, de escutar Aquila e Priscila, que talvez eram inferiores no sentido de conhecimento amplo da palavra, mas eles conheciam com exatidão que Jesus era o Cristo, que é o mais importante. E ele foi humilde o suficiente para escutar deles esta palavra. E ele começou a pregar. Leia depois todo o capítulo 18 de Atos. Ele começou a pregar que Jesus era o Cristo. Amém? Amém, irmãos? Mateus 7, versículo 21 ao 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não todos os que gritam Senhor, Senhor vão entrar no reino, irmãos. Somente aqueles que façam a vontade de Deus. Mira o que diz no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ainda continuam falando Senhor, né? Chamando Senhor, apelando para o Senhor. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quantos profetizam aqui? Ah, que alegria, que bênção, que bom. Mas profetizar não te faz salvo. Balaão profetizou. Isto é difícil de encarar, de entender. Até a ficha cair vai ser difícil para algumas pessoas. Mas muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Uau! Ministério de libertação é impressionante, não é? É muito impressionante ver como os demônios se sujeitam ao comando de alguém que está usando o nome de Jesus. Mas a palavra diz que estas pessoas dizem, não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres. Meu Deus, milagre é uma coisa impressionante, destacada. Mas nem fazer milagre, nem expulsar demônio, nem profetizar são garantia da salvação. Porque diz aqui a palavra, a resposta divina, no versículo 23. Eu sei que está virando muito forte esta palavra, mas que bom que você está escutando, porque você está a tempo de mudar e corrigir o seu caminho. Então eles direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tem uma igreja lá naquela nação que eu amo, o Brasil. Uma igreja que começou bem, mas está muito mal. Que começou com muita libertação, começou com muita profecia, começou com muito milagre. Mas hoje estão totalmente desviados, pregando coisa que não é coisa, pregando prosperidade, pregando na verdade feitiçaria, o que eles estão fazendo já. E tem milhares e milhares de irmãos, de pessoas lá no Brasil sendo enganados por esta seita. Virou seita, uma obra que era para ser uma obra de Deus. Oremos por esta igreja. Eu sei que você entende do que eu estou falando.
E não somente esta, como muitas outras. Às vezes somente enxergamos um grande movimento, mas se o Espírito Santo conseguisse nos abrir os olhos para ver tudo que está errado, tudo que está mal nas nossas nações, começaríamos a dobrar os nossos joelhos e pedir graça e misericórdia de Deus para termos a revelação como nação de Jesus como Cristo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é por chamar Jesus Senhor que você vai entrar, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai são aqueles que vão entrar no reino celestial. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A minha santificação é uma das vontades, mas qual é a vontade central? Vamos para João capítulo 6, versículo 39 e 40, onde diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que olhemos para o Filho e creiamos nele, creiamos que Jesus é o Cristo. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, e essa é a vontade que se você cumprir, você será salvo. Não por gritar Senhor, Senhor, mas sim por crer no Filho, crer que Jesus é o Cristo. Se cremos que Jesus é o Cristo, o que acontece, irmãos? O que acontece quando nós cremos que Jesus é o Cristo, Rei, Sacerdote e Profeta? Aquele que vence Satanás, perdoa os pecados e resolve o problema da morte e da separação. O que acontece? Acontece o que Deus falou para Pedro lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Jesus falou para Pedro, depois de Pedro ter declarado que ele era o Cristo, Jesus falou: e eu lhe digo que você é Pedro. Antes era Simão. Simão significa inestável. E agora você é Pedro. Petros, que significa pedra. E sobre esta pedra, que é Petra, que é a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual rocha? Jesus falou para Pedro que ele era a rocha, que a igreja ia se levantar? Não. Jesus estava falando para Pedro: esta revelação mudou você de ser Simão inestável a ser alguém estável, pedra. E Pedro, eu te digo que sobre esta rocha, esta revelação que você recebeu. Qual foi a revelação que recebeu Pedro? Que Jesus era o Cristo. A revelação de Jesus como o Cristo é a rocha, é o fundamento, é o alicerce eterno que ninguém vai conseguir tirar ou fazer tremer. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa escritura tem sido muito mal interpretada. Na verdade, o que Pedro recebeu foi revelação de Jesus como Cristo. E sobre essa revelação, a igreja, os chamados fora, vão ser fundados, fundamentados, alicerçados nessa verdade, nessa revelação. E as portas da morte, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Escuta, Jesus está falando isso na caverna do Deus Pan, lá em Cesareia de Filipe, ali onde o povo de Israel tinha medo de passar por perto, porque achavam que era a porta do inferno, a porta da morte. E Jesus está parado em frente dessa rocha e diz: eu sou a rocha. Aquele que tem a revelação de mim como Cristo, as portas das trevas, a porta essa porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Eu vou lhe dar chaves. Muitos têm falado de chaves, né? Para fechar e abrir, não sei das quantas, mas aqui qual é a chave? É o Evangelho.
A revelação do Evangelho, do Cristo é o Evangelho. Quando nós temos o Evangelho, temos a chave que abre as portas dos céus para que as pessoas entrem. Aleluia! Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Vidas que são salvas. Nós ligamos aqui vidas que são salvas. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Glória a Deus. A rocha. Nós encontramos uma história da rocha lá em Mateus capítulo 7. A rocha, a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia, aquela que prevalece, aquela que suporta tudo, todas os temporais. É a casa que está fundada na rocha. A igreja que esteja fundada na revelação de Jesus como Cristo não vai cair. Pelo contrário, vai prevalecer. Qual é a igreja? O que é igreja? Igreja são aqueles que têm o pacto de Jesus como Cristo. Aqueles que têm a revelação de Jesus como Cristo. Eles são o povo de Deus. O que são as portas do Hades? É a morte, é a separação. Aqueles que creem em Jesus como Cristo têm vencido a morte, têm passado de morte para a vida eterna. E eles têm recebido a chave do reino dos céus, a chave do Evangelho. Irmão, se você tem a revelação, você tem a chave do reino dos céus. E você faz entrar as pessoas ao reino dos céus. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 36, Pedro gritou: saiba, pois, certamente toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E naquela hora 3.000 pessoas entraram para o reino de Deus. Pedro usou a chave do Evangelho. Usemos a chave do Evangelho. Essa é a fé de crer em Jesus como Cristo. Aquele que realmente crê que Jesus é o Cristo, usa a chave do Evangelho. Aquele que diz crer, mas não usa já a chave, eu duvido que ele realmente tenha crido. Eu duvido que ele tinha recebido revelação, porque quando você recebe a revelação, você não pode calar. Você tem que falar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Aqueles que creram que Jesus é o Cristo podem crer verdadeiramente e professar o nome de Jesus Cristo. Amém? Professe o nome de Jesus, mas professe o nome de Jesus como o Cristo. Explane, explique, se aprofunde com as pessoas em comentar, em colocar, em ensinar que Jesus é o Cristo. Isto é o Evangelho. E quando você fizer isto na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, na rua, batendo as portas de casa em casa, quando você fizer isto, você está abrindo as portas dos céus para que muitas pessoas entrem na eternidade. Sejam tiradas do império de Satanás e transportadas ao reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, eu oro que possamos receber nesta hora essa fé verdadeira de Jesus como Cristo. E que possamos dar a nossa vida, Senhor, em prol da proclamação do Evangelho. Senhor, levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja nesta nação, para que proclame as verdades de Jesus o Cristo e possamos salvar a nossa nação. Derrama o teu Espírito, nos enche do seu Espírito, e que os sinais sigam a gente para a proclamação do Evangelho. Pois nós te pedimos em nome de Jesus, quem é o Cristo. Amém e amém.